Modo retrato, modo cinema, foto com fundinho desfocado, cada um chama de um jeito. Mas você sabe quanta tecnologia é aplicada para desfocar o fundo de uma imagem? Meu nome é Sérgio e esse é mais um vídeo da série Desvendando a Tecnologia. Então galera, esse vídeo ele tem o intuito de falar um pouco sobre a tecnologia por trás do desfoque de profundidade feito por celulares. Para câmeras profissionais, com lentes variáveis, lentes destacáveis, a explicação para esse comportamento é um pouquinho diferente. Dito isso, vamos para o vídeo. Ao abrir a câmera do seu celular, ativar o modo retrato e tirar aquela foto, você não faz ideia do que é que acontece por trás do processamento de imagem que vai fazer as pessoas falarem: caramba, que fotão, hein? Tá parecendo até que foi tirado com a câmera profissional. Fotos com fundo desfocado costumam chamar bastante atenção quando feitas do jeito certo. Mas qual é o motivo dessas fotos serem consideradas melhores ou até mesmo mais artísticas que fotos comuns? A resposta para essa pergunta está na cara, ou melhor, no nosso olho. Vamos fazer um teste rápido. Se você colocar o dedo na frente do seu rosto e focar somente nele, você notará que tudo atrás dele está desfocado. Agora em seguida, se você passar a olhar fixamente para o fundo, automaticamente o fundo entrará em foco e o seu dedo que passará a ficar desfocado. Isso faz parte da nossa natureza, de como os nossos olhos funcionam. Por conta disso, fotos e vídeos que possuem essa profundidade de campo tendem a serem vistos com mais naturalidade, como se fossem imagens mais realistas e dando essa sensação de melhor qualidade. Como é que eu faço para ter uma foto com essa tal profundidade de campo? Para simular a profundidade de campo, câmeras profissionais utilizam a variação da abertura das lentes para conseguir focar em objetos próximos e distantes a depender do manuseio da abertura da lente. Porém, em celulares modernos, que tendem a cada ano serem mais finos e leves, utilizar lentes grandes não seria muito prático. Foi por isso que a indústria precisou buscar alternativas que permitissem trazer essa qualidade de desfoque para esses aparelhos. Hoje nós vamos falar sobre o sensor LiDAR. O sensor recebe esse nome por ser uma sigla para Light Detection Ranging, ou em português, sensor de detecção de luz e alcance de luz. E os primeiros aparelhos a contarem com esse sensor foram os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max. Desde então, ele está presente em todas as linhas Pro, não só de iPhones, como também de iPads. Mas e como é que isso funciona? O sensor LiDAR ele emite pulsos de luz que atingem os objetos e são refletidos de volta. Ele mede o intervalo de tempo em que o pulso leva para fazer esse trajeto e voltar, e assim ele consegue calcular a distância entre o seu aparelho e o objeto. O sensor repete esse processo milhares de vezes por segundo, gerando uma nuvem de pontos. E isso é utilizado para criar um mapa 3D em tempo real do ambiente com as informações de profundidade bem precisas. Independente se está claro, se está escuro, a câmera do LiDAR, o sensor LiDAR, ele consegue enxergar em 3D sobre todo tipo de luminosidade, porque ele possui uma fonte própria de luz. Então galera, a forma mais prática que eu encontrei de fazer essa demonstração é utilizando o aplicativo Focus. Esse aplicativo ele é gratuito, ele está disponível na App Store para ser baixado. E o que é que ele faz? O aplicativo ele consegue interpretar os dados de profundidade. Então todos esses dados que são capturados pelo iPhone e pelo sensor LiDAR, eles conseguem ser interpretados dentro desse aplicativo e ele traz algumas possibilidades. Para fazer essa demonstração eu vou abrir aqui uma foto qualquer. Essa daqui é uma foto que eu tirei utilizando o modo retrato, certo? A primeiro ver, uma foto qualquer onde o foco ela está aqui na bola de bilhar, na bola de sinuca. E o que esse aplicativo faz, como eu comentei, é interpretar as informações de profundidade. Então a gente tem algumas opções aqui, onde a gente consegue ver, na prática, essas informações aqui sendo interpretadas. Então aqui, ele tirou toda a informação de profundidade, eu estou com a foco aqui sem nenhum desfoque, mas ao e dando um zoom out, a gente já consegue ver como é que as informações elas foram interpretadas pelo aplicativo para dar aquela sensação de desfoque. Então aqui eu já consigo ver que existe a bola laranja, ela já está aqui um pouco mais à frente que a branca, a roxa e a segunda bola laranja. Ela está ali ao fundo. Eu sigo aqui mais no centro e a parede bem ao fundo. E essas daqui são as informações que o aplicativo utiliza para realizar os desfoques. Então aqui, voltando na parte de abertura, onde eu consigo simular a abertura da lente, consigo dizer se eu quero desfocar mais ou menos. E como a foto ela tem todas essas informações de profundidade, eu posso a qualquer momento mudar o local do foco. Então aqui, não sei se está dando para ver bem, eu troquei o foco todo para mim. Agora o foco ele está na bola branca
onde eu sigo um pouco desfocado. Eu também posso mudar o foco de maneira drástica, né? Posso colocar o foco aqui bem no iniciozinho da mesa, onde agora todo o resto da imagem ele está desfocado. Ao capturar todas essas informações de profundidade, você tem nos metadados da foto todos esses dados aqui para trabalhar e conseguir editar a sua foto. Tudo isso baseado na realidade, nas informações que o sensor LiDAR captou durante a captura dessa imagem. E aí isso daí te permite fazer edições, trocar o foco de lugar posteriormente, você não precisa definir o foco no momento da captura. Eu consigo demonstrar isso aqui com outras fotos também, como por exemplo, fotos de objetos ou fotos de animais. Aqui, a mesma coisa. A gente consegue vir aqui e tentar entender que esse gato ele está aqui em primeiro plano, o potinho de água ele está aqui um pouco mais afastado, e aqui a gente tem uma representação real do que foi captado no momento em que a foto foi batida. Uma outra função que é utilizada aqui nesse aplicativo é a função de realidade aumentada. Ela é uma função que para mim não tem tanto uso, mas eu queria demonstrar para vocês. Então vou acessar aqui uma outra foto. Estou com essa foto aqui de um... Dizem que isso é um Shrek, mas... Então a gente tem essa foto aqui, e ao acessar a área de luminosidade, onde a gente tem essas informações de profundidade, a gente também consegue acessar uma área de realidade aumentada. Então ele vai escanear o seu ambiente e você, no local onde você está, você consegue ir passeando pela foto e ir vendo como as informações de profundidade elas foram captadas. Então, o Shrek ele está aqui na frente e aqui a gente consegue ter os detalhes das plantas, entender um pouco mais a distância que estava do objeto. No meu vídeo anterior, eu falei sobre o funcionamento do Face ID no iPhone, que conta com um projetor de pontos similar ao sensor LiDAR, capaz de escanear o ambiente e gerar modelos do seu rosto com profundidade e em 3D. É por isso que, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, o seu iPhone ele é capaz de tirar fotos utilizando esse recurso de modo retrato. Mas tem um ponto importante, a tecnologia de reconhecimento de imagens ela tem evoluído bastante a ponto de, com o uso de inteligência artificial, vários aparelhos e aplicativos já conseguem entregar um resultado satisfatório ao simular a profundidade de campo nas fotos que não foram tiradas utilizando esse recurso. Por exemplo, se eu quero desfocar uma foto antiga, que não possui nenhuma informação de profundidade nela, é possível que eu jogue essa foto dentro de um desses apps de desfoque virtual e esse aplicativo vai fazer o trabalho de identificar o assunto em primeiro plano e desfocar o que está em segundo plano. Por se tratar de uma simulação, nem sempre o desfoque será tão bom quanto de uma foto tirada com todas essas informações de profundidade, mas na maioria dos casos já quebra um bom galho. Então, se seu aparelho não tem um sensor LiDAR e mesmo assim ele consegue oferecer a função de desfocar o fundo nas fotos, a resposta está na inteligência artificial, que conseguiu simular o desfoque ao interpretar o que teoricamente é uma pessoa, animal ou objeto e separar ele do fundo. Enquanto em aparelhos com sensor LiDAR, o desfoque é feito com informações reais de profundidade do ambiente. Agora me diz, você tinha noção de que tanta coisa estava por trás daquela foto desfocada que você viu no Instagram? Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Eu sou o Sérgio e a gente se vê na próxima. Valeu!